Olá, vamos resolver os exercícios de aula da aula 17 do seu livro, exercício 1 da UFO. Um carro aproxima-se de um semáforo situado no cruzamento de uma avenida, com uma velocidade de 36 quilômetros por hora. Então, já dividindo 36 por 3,6, isso dá 10 metros por segundo. Então, essa é a velocidade inicial desse carro. A 10 metros da faixa de parada do semáforo, o sinal muda de verde para amarelo. Para não ser multado, o motorista deverá alcançar a faixa do outro lado da avenida sem que o sinal tenha mudado para o vermelho. Então, se você olhar na figura dada, do ponto onde ele está até a outra faixa, ele tem que ter um deslocamento total de 10 mais 35 metros. Então vai dar 45 metros até a outra faixa, né? Lá do outro lado, para ele não ser multado. Então, dadas as situações a seguir, faça o que se pede. Letra A. O motorista, vendo o sinal mudar, diminui a velocidade do carro de 4 metros por segundo a cada segundo. Então ele vai ter uma aceleração de menos 4 metros por segundo ao quadrado. Ele conseguirá parar antes da faixa e aí o deslocamento de 10 metros. Então, se ele tiver essa aceleração, ele consegue parar em 10 metros antes da primeira faixa. Então, se você calcular o deslocamento, você compara com 10 metros, né? Então, velocidade inicial 10 metros por segundo, aceleração menos 4, eu tenho que achar o deslocamento e saber se é maior ou menor do que 10 metros, que é o deslocamento até a primeira faixa. O 45 metros que eu coloquei, que é o deslocamento total até a segunda faixa. Então, aqui eu vou usar um Torricelli, ó, V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Que ele falou parar antes da faixa. Parar quer dizer que a última velocidade é 0, a primeira velocidade era 10, aí mais 2 vezes menos 4, que ele está freando, diminuindo a velocidade, eu usei a velocidade positiva, vezes o ΔS. Aí se o ΔS der menor ou igual a 10 metros, quer dizer que ele consegue parar antes da primeira faixa. Aí esse ΔS aqui, ó, né, vai dar 100, 2 vezes 4, 8. Esse ΔS, ele vai dar 12,5 metros. Concluo, ele não consegue parar antes da faixa que está a 10 metros dele. Então ele não consegue. Letra B. Letra B. Sabe-se que o sinal permanece amarelo por 4 segundos. Então imagina um tempo de 4 segundos. Ele tem 4 segundos para chegar lá na outra faixa, lá do outro lado. O motorista mantém a velocidade do carro constante ao observar o sinal mudar de verde para amarelo. Nesse caso, ele conseguirá atravessar a avenida sem ser multado. Então ele tem que percorrer os 45 metros com velocidade 10 metros por segundo antes de 4 segundos. Porque 4 segundos é o tempo que o sinal gasta para fechar. E aí, se o sinal fechar e ele não tiver passado, ele leva a multa. Então eu vou considerar agora, ó, 10 metros por segundo como uma velocidade constante, 45 metros, que é o deslocamento total até a segunda faixa, vou ver o tempo que ele gasta. O tempo tem que ser menor ou igual a 4 segundos, que é o tempo que o sinal gasta para mudar. E aí é movimento uniforme, então eu vou fazer um V ΔS por ΔT. Aí a velocidade, ele falou, né, mantém a velocidade constante, 10, o ΔS até a segunda faixa é 45, né? Aí eu consigo o tempo, ó. Então o tempo dá 4,5, 4,5 segundos. 4,5 segundos é maior do que 4. Então ele vai ser multado. Antes dele chegar na segunda faixa, o sinal já mudou para o vermelho, então ele é multado.
Então ele também não consegue. Aí na letra C, o motorista, vendo o sinal mudar, acelera constantemente o carro, atingindo uma velocidade de 72 km por hora. Então ele tem velocidade inicial 10, a velocidade final agora é 72. 72 dividido por 3,6 para ficar em metros por segundo, vira 20 metros por segundo. Ao cruzar a faixa situada do outro lado da avenida, ele será multado? Então, a gente tem que calcular o tempo que ele gasta, para aí comparar com os 4 segundos, que é o tempo que o sinal fica no amarelo. Só que primeiro aqui eu vou ter que achar a aceleração, né? E aí o deslocamento total até a segunda faixa é de 45 metros. Então, primeiro eu vou ter que achar a aceleração, né? A gente não consegue fazer nada num movimento uniformemente variado sem aceleração. Então aqui eu vou usar o Torricelli. Vai ficar v ao quadrado, v0 ao quadrado, mais 2a delta s. Então vai ficar velocidade final ao quadrado 20, inicial 10, mais 2 vezes a aceleração vezes 45. Essa aceleração, ela vai ficar igual a 10 terços metros por segundo ao quadrado. É só terminar a conta aqui, né? Agora, com aceleração, eu acho o tempo que ele gastou. Aí eu vou usar o v0 mais at. v0 mais at. Velocidade final 20, velocidade inicial 10, a aceleração eu acabei de achar, 10 terços, vezes o t. Aí eu consigo o tempo, ó. Basta você terminar a conta aqui, ó, esse tempo vai dar 3 segundos. Então, nesse caso, ele não é multado, porque o sinal fica amarelo durante 4 segundos e ele gasta 3 segundos para ir de 10 metros por segundo até 20 metros por segundo nos 45 metros. Então ele consegue, né, percorrer esses 45 metros antes do sinal ficar vermelho. Legal? Vamos fazer o 2 agora. O 2 é uma questão da Mackenzie. Vamos ler. Um bitrem, também chamado de tremião, é comum nas zonas rurais do Brasil. Eles são enormes caminhões com 3 carretas e seu comprimento beira os 20 metros. Um deles irregular, com 22,5 metros. Então você tem um caminhão com 22,5 metros. 22,5 metros. É o comprimento aqui desse caminhão, ó. Trafega carregado por uma rodovia e passa por um posto rodoviário com velocidade constante de 20 metros por segundo. Então ele está com velocidade de 20 metros por segundo. E o comprimento 22,5 metros. E essa velocidade é constante, então isso aqui é movimento uniforme. O policial que está sobre uma motocicleta, considere um ponto material, decide abordar o tremião quando o ponto extremo traseiro deste está a uma distância de 42 metros. Então eu vou chamar aqui, né, esse aqui de C, de caminhão, e aí você imagina um policial aqui, ó, a 42 metros da traseira desse caminhão. Aí o policial acelera, né, ele parte do repouso, acelerando com uma aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Aí ele alcança o ponto extremo traseiro, então o policial parte atrás do caminhão acelerando, ganhando velocidade. Aí ele consegue alcançar, né, a traseira do caminhão. É uma questão difícil essa, tá? E prossegue com a mesma aceleração constante até o ponto extremo dianteiro para dar um sinal ao motorista. Então a motocicleta, né, o policial, ele vai alcançar a frente do caminhão lá na frente. Então imagina, ó, o caminhão está andando, o policial também continua andando,
Aí lá na frente, o policial consegue chegar do lado do motorista. Aí, mas daí ele não é velocidade constante, né? A velocidade dele vai aumentando. Ele fala, pode-se afirmar corretamente que o módulo aproximado da velocidade da motocicleta em quilômetros por hora, no momento que o policial chega do lado do motorista, então quanto vale a velocidade da motocicleta aqui, ó, a velocidade do policial aqui, ó. Questão difícil, tá? É uma questão de encontro. Então, se a gente analisar o caminhão é movimento uniforme. A equação do movimento uniforme é do tipo S0 mais VT. E aí o S0 do caminhão eu vou considerar o motorista, que é onde o policial tem que chegar. Então o S0 do caminhão, ó, ele está a 42 metros mais 22,5, que é o início, né? O início do movimento. Então o S0 do caminhão ele fica 64,5, que é o 42 mais 22,5. Eu estou considerando o motorista como referencial. E a velocidade do caminhão é constante, é 20 metros por segundo. Então a equação do caminhão, a equação horária, vai ficar igual a 64,5 mais 20t. Guarda essa equação. Por quê? Porque lá na frente, ó, os dois estarão juntos. Então eu vou igualar as equações para achar o encontro. Aí o policial, motocicleta, não é movimento uniforme, é movimento uniformemente acelerado. A equação horária do movimento uniformemente acelerado é S igual a S0 mais V0t mais a t ao quadrado sobre 2. Aí, ó, S0 do policial, eu vou considerar zero. Então, coloquei o zero aqui, ó. Velocidade inicial do policial também é zero. E aceleração 1, ó. Então, ó, substituindo, aqui vai ser zero, aqui V0 é zero, vai dar zero. E a aceleração lá é 1. Então, a equação horária do policial, da motocicleta, vai ser 1 sobre 2, meio, vezes t ao quadrado. Igualando as duas equações, a gente tem um ponto de encontro. Aí a gente sabe o tempo. Se eu tenho tempo, eu tenho a velocidade do policial. Então vou igualar as duas equações, ó. Vai ficar espaço, equação do policial igual equação espaço do caminhão, lá no encontro. Né, que eu estou considerando um ponto de encontro dos dois, ou seja, a hora que o policial chega ao lado do caminhão. A equação do policial é meio vezes t ao quadrado. Já a equação do caminhão fica 64,5 mais 20t. Isso aqui ficou uma equação do segundo grau, percebeu? Eu vou multiplicar por 2 e passar a 64,5 e 20t para o outro lado. Se eu multiplicar por 2, ó, vai ficar t ao quadrado, aí menos 40t, menos 129, igual a zero. Isso aqui é uma equação de segundo grau, percebeu? Aí você vai ter que resolver essa equação. Esse é o exercício de aula mais difícil, mas é o último exercício de movimento uniformemente variado, né? Antes da próxima aula, é por isso. Aí resolva essa equação de segundo grau. Para o tempo não ficar muito longo, tá? Estou considerando que você sabe resolver uma equação de segundo grau, você já aprendeu isso, né? Eu sei que você já aprendeu. Aí você vai achar duas raízes. Você vai achar um tempo 1 igual a 43 segundos, e um tempo 2 igual a menos 3 segundos, que é o tempo do encontro. Aí a gente considera o valor positivo. Aí concluo, ó, né? Ou seja, o caminhão, o policial, a motocicleta, parte do repouso, eu quero a velocidade final com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, e eu sei que isso gasta 43 segundos.
Então aí basta eu usar o V0 mais A vezes T. Ó. Então vai ficar V0 mais 1 vezes 43. Então você vai ter uma velocidade de 43 metros por segundo, porque está tudo no sistema internacional. E aí ele quer em quilômetros por hora. É uma questão muito trabalhosa. Ó. Lembre-se que, né, em média, você tem 1 minuto e meio para resolver cada questão nos vestibulares. Então aí agora multiplica por 3,6 para passar para quilômetros por hora. Então isso aqui vai ficar 154,8 quilômetros por hora. Aí o mais próximo é o 155. 155, que é a letra I. Legal? Um abraço, bons estudos.